Pois é, a construção da nossa igreja matriz, ela retrata muito o espírito de Gaspar. Aí na tela vocês estão vendo a terceira igreja de Gaspar construída em cima do morro. Essa igreja aí, já vão ver adiante, ela tem também o seu interior muito bonito, também foi construída em regime de mutirão, esse é o interior da igreja, da terceira igreja. Então, digamos assim, quando a minha mãe nasceu, né, quando casou, tudo foi dentro dessa igreja aí, tá? Depois, então, começa a história de uma nova igreja, não porque essa tivesse velha, mas principalmente porque ela estava ficando pequena. Então, essa igreja aí, na próxima cena, ela vai ser demolida, também em sistema de mutirão, tá? Sob a liderança dos padres franciscanos aqui em Gaspar. Então, todos os tijolos dessa igreja aí, eles foram aproveitados para fazer, digamos assim, o piso da sacristia e uma série de outras utilidades que tijolos. Então aí nós conseguimos ver o muro da igreja, a igreja quase toda demolida, a carroça, né, o principal meio de transporte, e a pilha de tijolos e materiais de construção, de demolição, que foram utilizados para andaimes, para aquelas coisas básicas da construção de uma grande igreja. Então, os homens da época, lideranças, então nós temos ali Frei Godofredo e temos a meia dúzia de cidadãos, agricultores aqui de Gaspar, e que tinham uma liderança bastante forte do ponto de vista econômico, cultural e social na cidade, formaram junto com o Frei Godofredo a diretoria que foi responsável então pelo andamento da grande obra de construção. Então podemos ver um próximo aí, vocês estão vendo vários flashes, né? Então a igreja lá com os andaimes, né? Depois no cantinho de baixo as pessoas que estavam trabalhando e no outro cantinho direito alguém socando as pedras da escadaria. Então eu gostaria de dizer que aqui eu identifico a principal característica da população gasparense, que moveu essa cidade até finalzinho do século XX, né? 1990, 1980, as lideranças giravam muito em torno da construção de obras comunitárias com o esforço da população mesmo, né? Então aqui a próxima seria a carroça, né? Que está transportando a madeira para fazer as vigas, do vigamento da igreja. Nós temos uma viga lá da igreja que tem 17 metros, então teve que ser assim, procurado nas matas de Gaspar. Aí iam os colonos, iam com as suas carroças, com seus filhos, né? As moças iam então fazer a comida para os trabalhadores. Então foi uma fase linda, sabe, de construção, de união, de crescimento da cidade. Que história bastante interessante, que dificuldade que foi para fazer essa construção, mas de fato hoje, como eu disse, é considerada uma das obras mais bonitas em matéria de igreja, a igreja matriz, São Pedro Apóstolo, e outras igrejas que também fazem parte do nosso município. Outra questão, professora Leda, que Gaspar é uma cidade bastante religiosa, e como a religiosidade influenciou no desenvolvimento da cidade? Tá, a questão religiosa em Gaspar, ela é bastante antiga, tá? Então, se nós formos pegar o processo de colonização da cidade, né, nós vamos ver que Gaspar é mais antigo que Blumenau e ele veio a partir de Itajaí. Então, nós temos ali a figura de Agostinho Alves Ramos, né? Não, essa daí aí é a balsa tirando a areia. Mas vamos lá, vamos ver o próximo bloco, acho que ali tem... Tem a questão da religiosidade, né? Nós já vamos colocar a imagem para que a professora Leda Batista venha fazer o seu comentário, né, em relação à religiosidade. Agora sim, na tela com vocês. Esse personagem aí, ó, ele é considerado, mesmo, digamos assim, o colonizador de Gaspar. O coronel Agostinho Alves Ramos morava na foz do rio Itajaí e na casa dele funcionava a capela também. Ele era grande devoto da Imaculada Conceição. Então, pode ser a próxima imagem. Ali nós vamos ver, esse é o primeiro esboço do Arraial do Belchor, aqui em Gaspar, lá mais ou menos perto do Clube Bela Vista Country Club, né?
Então ele formou 2 arraiais, sempre com muita religiosidade, dando uma importância muito grande à Imaculada Conceição, a casamento, a batizado, a tudo isso. Aí nós temos desse período a casa do Coronel José Henrique Flores, onde também a Igreja Católica era bastante fundamental, né? Num passo seguinte nós vamos ver ainda do Coronel José Henrique Flores, a próxima imagem, a favela, digamos, na senzala dos escravos, que também eram bastante católicos, né? E depois nós vamos ver a figura ou a imagem da primeira capelinha construída em madeira, coberta de palhas, sobre a liderança do líder da Igreja Católica de Gaspar, Frederico Guilherme Chirão. Esse cidadão, fundador da escola, da igreja, reuniu os colonos e construíram com recursos próprios a casa de orações. E ele, com seus filhos e seus vizinhos, faziam as orações e buscavam a cada período, 3, 4, 5 meses, um padre em Joinville, mesmo porque essa igrejinha ficava na margem esquerda, aquilo que eu fundamentei no início. A margem esquerda tem mais colonização, mais antiga do que a margem direita, então eram trazidos os padres. E o padre de Joinville então prometeu ao Frederico Guilherme Chirão e aos católicos de Gaspar que traria um para morar ali. E foi o que aconteceu. Então, digamos assim, logo em seguida nós vamos ver imagens, também, não, eu diria que ali houve um certo engano, mas vamos ver se a gente acha a foto do padre. Isso, a Imaculada Conceição, que foi a primeira imagem dessa igrejinha, não era São Pedro, tá? Era essa imagenzinha aí da Imaculada Conceição, que hoje é a padroeira da igreja do Bela Vista, e do padre Alberto Francisco Gattoni também, que está ali, que é um padre alemão, formou-se e jovem veio para cá ser o nosso primeiro vigário. Ele fez a parte de prefeito, delegado, professor, médico, juiz, enfim, ele era o funcionário do governo imperial. Aí então cabe aquela imagem do brasão do Império da Igreja que já foi focalizada, né? Então esse padre, ele era funcionário do governo e tinha função de, então já podemos ver as nossas escolas paroquiais, né? Essa escola paroquial é ali onde é a escola Cristo Rei, onde é o Cristo Rei hoje, o pátio mais ou menos onde é a escadaria da igreja, né? Depois tem a outra escola, que é a escola do Gasparinho, também tivemos no Poço Grande, tivemos no Belchor, escolas paroquiais, onde os padres que eram os supervisores e professores. Então, no início do século XX, nós tivemos o nosso primeiro bispo gasparense. Então, eu peço que focalize, essa é uma imagem bastante rara, é do Frei Daniel Ostin, futuro Dom Daniel Ostin, né? O mito gasparense, ele com seus familiares. Então, esse bispo, Dom Daniel Ostin, quando ele se formou padre, e já junto na mesma época, outras freiras também, pode mostrar a irmã Mauriliana Schmidt, a nossa primeira freira, 1917, pode já trazer em seguida mais a próxima. Essas aí são 3 irmãs da família Zimmermann, elas eram 5 freiras, mas como 2 eram de uma congregação e 3 da outra, nós não conseguimos a foto das 5, né? Mesmo as irmãs, pode mostrar a próxima ali. Então nós vamos ter essa primeira casinha rústica aí, ó, foi a primeira moradia das freiras católicas que vieram para dar aula aqui em Gaspar, né? Em seguida nós já começamos a ter muitas vocações religiosas, homens e mulheres. Aqui nós temos a figura do Dom Quirino, ou melhor, do Frei Quirino, que mais tarde foi bispo também, Dom Quirino Schmitz, nosso segundo bispo. Em seguida nós já tivemos também o Dom Carlos Schmidt, Frei Dom Carlos Schmidt, né? Tivemos também, agora mais recentemente, então nossa história com a Igreja Católica, ela não parou aí, mais recentemente tivemos o Dom Jaime, né? Com o advento dos 150 anos de Gaspar, Dom Jaime, né? Spengler se tornou nosso bispo, né? Então, essa questão de Gaspar, ela é da época de Dom Pedro como imperador do Brasil e acompanhou Gaspar durante todo o processo de colonização e desenvolvimento sociopolítico e social.
Então a importância da Igreja Católica, ela chega até agora, 2011 ainda, trazendo e mobilizando a cidade numa festa de 150 anos, formando um bispo gasparense, mais um líder gasparense. Olha que interessante isso, né? Você que nos acompanha em mais de 120 países, né? A importância da história de um povo, né? Contada por alguém que realmente conhece o nosso município. A história de Gaspar é marcada por dois grandes eventos que realmente foram muito tristes, duas grandes enchentes. A primeira, 1983, que marcou a história deste município, e a outra foi a tragédia de 2008, onde várias pessoas perderam a vida. Professora Leda, essas tragédias e essas enchentes que ocorreram no nosso município, né, de que maneira a senhora avalia esses episódios, né, que marcaram, né, a formação do povo gasparense? Eu gostaria de salientar que a história recente foi marcada por essas duas catástrofes. Eu diria que a história de Gaspar, da colonização de Gaspar, é marcada por catástrofes, enchentes e desmoronamentos e, sabe, tragédias do ponto de vista da natureza, desde que alguém escreveu alguma coisa, fotografou, registrou alguma coisa na nossa cidade. Então nós temos assim relatos muito sérios da enchente de 1880, tá? Então quando apareceu de 83 nós já tínhamos tido uma 100 anos antes, né? 1911 foi muito séria, tá? Então para vocês terem uma noção, onde é hoje o Bradesco, ali deve ter dado assim mais de 1,5 metro de água, se fosse hoje, né? A gente dizer que deveria estar assim, meia janela ali do Bradesco, coisa assim, né? Essa de 1911. Então pode passar outras fotos do Rio, de Gaspar, assim, desse período, né? Então o que nós não temos desse período é muita fotografia, nem muito relato. Porque agora, por exemplo, em 1957, então nós temos aí essa foto que vocês estão tendo aí, a visão do Gaspar Grande, a partir da ponte ali do Posto Ipiranga, né? O Fernando Duchenne, pode ir passando as outras. Então aqui, isso é uma coisa típica, né? Se usa o cavalo para poder chegar, esse Gaspar ainda tem no interior, ainda foi usado em 83. Então aqui nós temos de novo um lance assim das enchentes da década de 1950, 60. Pode passar adiante que temos mais fotos que possam interessar assim a população. Ó, isso aqui nós temos então ali na entrada da Farroupilha, a recém-construída estrada de ferro. Então o que vocês veem lá no fundo, que parece um tapume, na realidade, o que chamavam antes o corte da estrada de ferro, né? Então, isso aí, né? Aí aparece a casa antiga ali da família Schmitz, onde hoje é a esquina ali do Cardoso, Elétrica Cardoso, por ali na Avenida das Comunidades, é ali onde é aquela casa que a gente vê, né? E depois do outro lado ali, então, nas casas ali onde é hoje o bairro Farroupilha, por ali, né? De novo, nessa área ali, próxima à Rádio Sentinela do Vale, né? Isso é da década de 50, né? Pode passando adiante. Então, nós temos aqui a casa do José Rafael Schmidt, ali próximo ao mercado do Zone Mais, né? Também cheia com cheias, né? E diante dessas ilustrações, aí vocês podem ir passando à vontade, né? Aí a cabeceira da ponte, que ruiu, né? Na década de 60. Então, nós vamos ver, através das fotos que vão aparecendo agora, né, naturalmente, aí a tragédia de 1983, com uma casa desmoronando, indo para o rio. Então nós vamos ver que em todos os períodos, desde 1880 até 2011, que nós tivemos agora recentemente, o que valeu aqui em Gaspar, na realidade, foi a vontade de uns ajudarem aos outros. E aquela esperança de que daqui uns dias tudo vai estar normal novamente. Então, não que a gente faça da tragédia um trampolim, mas se formos olhar a história de Gaspar, as tragédias sempre estiveram presentes com muita coragem, com muito amor, com muito trabalho, com muita dedicação, principalmente dos munícipes, aqueles vizinhos, amigos, empresários, empreendedores e assim por diante.